Boa tarde, mais um Estilo Festas. Eu estou começando aqui, falando para vocês do meu look de hoje. Mas o meu hair foi feito pela Maria, lá da Concharme Hair, no Ipiranga. Fala com a Maria e a Belinha também, um beijo para elas. E a minha maquiagem, a Fabiola Nedavasca. Entre em contato com a Fabiola no 981558953. Não podia deixar de falar das bijuterias da Carmen, que está sempre fornecendo para mim, olha, pulseiras lindas, anel. Olha esse colar, que maravilha. Um espetáculo, lindas peças da Carmen Garrido, no 971926905. E quem me veste? Oficina de Moda. A loja fica lá no Cambuci. A Daiane e a Valéria, as meninas são super carinhosas, forneceram essa roupa para o meu look de hoje no estilo festas. Os sapatos da Marley, brechó, Anália Franco. A Marley tem lindos pares de calçados lá e eu estou com mais um deles. É isso aí, eu estou começando. Hoje eu vou falar com a Priscila, da Vegan Bee. Boa tarde, Priscila, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Imagina, eu estou com a Priscila, ela tem aqui lindas embalagens, né? Que ela fornece as comidas veganas, né? Diz para mim, primeiramente, Priscila, qual a diferença entre vegetarianismo e veganismo? É simples. O vegetarianismo, o vegetariano tem o ovo-lacto vegetariano e tem o ovo-lacto vegetariano e o lacto vegetariano. O que significa? Sim. Eles podem comer ovo, leite, né, e vegetais. Já o vegano, ele tanto não consome nada de origem animal, como não compra acessório, bolsa, nada. Nada em couro, né? Nada em couro. E tem o vegetariano estrito, que ele isso só diz respeito à alimentação, não come nada animal. Ah, bacana. Então tem essa diferença, que é uma diferença enorme, né? Sim, as pessoas se enganam muito. Se enganam, hoje. Confundem, né? Sim. E no caso, assim, a Vegan Bee, que é a sua empresa, que fabrica, né? Você fabrica e comercializa esses produtos. Diz para mim um pouquinho desses produtos que você comercializa. Vegan Bee. Então, eu e meu marido, nós somos vegetarianos, né? Eu vegana, porque eu sou intolerante à lactose, então eu fui obrigada a cozinhar em casa pra gente, né? Então Através da sua necessidade, da minha necessidade, você passou a comercializar. Sim, virou um negócio. E virou um negócio. Virou um negócio. Bacana. A primeira coisa que a pessoa faz, quando ela para de comer carne, ela investe em queijo. Sim. Eu já sabia que eu era intolerante à lactose, e a minha intolerância à tem lactose o leite, gritou. Né? E aí eu fui obrigada a cuidar de mim. E aí eu comecei a fazer queijo. Então aqui é uma amostra de queijo vegano. É um queijo vegano, como que seria esse queijo? Com castanha de caju. Ele é feito com castanha de caju. A base dele é castanha de caju. É castanha de caju, é leite de castanha de caju. Eu particularmente acho ele maravilhoso. Tem açafrão, aí vão outras especiarias. Outra coisa que normalmente a gente faz, né? A gente acorda, come pão com o quê? Manteiga, normalmente. Exatamente, que é outro derivado também. Outro derivado de leite. Aí, outras opções. Eu faço manteiga vegana, mas hoje eu trouxe uma pasta de grão de bico. Que essa pasta eu já experimentei. Sim. Né? É aquela que ela já trouxe para mim, eu já experimentei antes do programa. É maravilhosa essa pasta. Fala um pouquinho dela. Eu adoro também. Quais os ingredientes básicos aí? Grão de bico, basicamente. Aí vem o tahine e as especiarias árabes. Tem a pimenta síria, eu coloco páprica. Ah, interessante o que você falou. Então, muitos itens que você coloca nos seus alimentos que você fabrica são especiarias árabes. Nesse especificamente, sim. Por exemplo, no queijo eu uso açafrão para dar uma cor, mas se a pessoa falar, eu sou alérgico. Hoje eu atendo muitos alérgicos. E esse bolo maravilhoso aqui, Priscila, fala sobre ele. É doce, é salgado? Esse é um bolo de banana. Eu fiz exatamente para as pessoas que têm diabetes. Ele não tem açúcar, né? Sem adição de açúcar. Ele é feito somente com a banana e uva passa. Então, além de ser um alimento leve, ainda é benefício para quem é diabético. Aqui eu uso farinha integral, que o nível glicêmico dele é bem melhor do que a farinha branca. Gente, eu vou provar, porque esse bolo aqui, só de olhar, ela cortou. Eu falei para ela não cortar, mas já que ela cortou, eu vou puxar um pedaço aqui. Olha, ele derrete, gente. Olha que delícia.
Esse é um bolo vegano de banana sem adição de açúcar. Gente, que delícia esse bolo. Eu tenho que provar, que está irresistível. Só o visual dele já é maravilhoso. Que delícia. Maravilhoso. Você sente falta de açúcar? Não sente falta de açúcar. O gosto é bem agradável. Adorei, amei. Já vou encomendar, gente. Ai, que bom. Que bom. E você trouxe outras opções aqui também, né? Trouxe. Aqui eu trouxe um pão integral, que tem semente. Normalmente a pessoa que para de comer carne e para de comer qualquer tipo de derivado animal precisa se preocupar muito com a alimentação. Muito. Sim. Em que sentido? A gente precisa se alimentar melhor. Então esse pão ele tem semente. Normalmente a gente não tem esse costume de comer semente. Exatamente. Os onívoros não têm costume de comer semente. Mas é outro ingrediente que faz muito bem à saúde. Sim, e o nível de proteína deles da semente é muito importante. É onde você tem ela é muito rica em proteína. Então esse pão ele tem gergelim, ele tem semente de linhaça, ele tem farelo de trigo, ele tem semente de gergelim, semente de abóbora. Só coisa boa, né, Priscila? Só. E damasco, esse daí tem damasco. Você trouxe aqui um panetone? Trouxe uma opção vegana de panetone. Porque normalmente as pessoas agora, principalmente época de Natal, eu sei porque reuniões de família, quando você vai, né, com as pessoas em casa, normalmente as pessoas levam só o que elas comem. Exatamente. Né? Os onívoros levam carne. Porque não vai encontrar ali a opção. Sim. Então já carrega e consigo. Aí eu acabo levando. Então esse daqui é um panetone vegano. É doce? Doce. Porque hoje em dia tem os panetones salgados. Esse é o também, doce. né? Ele tem frutas cristalizadas, ele tem uva passa. Eu faço também um sem adição de açúcar e o sem glúten. Então bacana. Eu também não trouxe aqui, mas também se alguém tem precisar. Outros produtos, né? Os de cacau, né? Quem vive sem cacau hoje, né? Exatamente. Então, mas tem boa. É só entrar em contato com você, tem muitas opções. Os alimentos são todos feitos artesanalmente, Sim. né? Então, é tudo de boa qualidade. Eu já aprovei. Então, é só entrar em contato com a Priscila. Eu agradeço muito a audiência de vocês. Obrigada, Priscila, pela sua presença. Volte sempre e seja Joy. Olá, está começando o Sempre Bem. E hoje eu estou com a presença do Dr. Mauro Lazzarini, endocrinologista e nutrólogo. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui com você de novo, nesse programa importante, Sempre Bem, passando para vocês que nos assistem informações sobre qualidade de vida, sobre saúde. E o tema que nós vamos abordar hoje, com certeza, vai agradar todo praticante de atividade física, aquele que já está praticando ou que pretende praticar. Que bacana, gente. Vocês viram que importância? Hoje o assunto será alimentação e atividade física. Doutor Mauro, o que o senhor tem a falar sobre atividade física com a alimentação? Antes de mais nada, eu queria fazer uma diferença entre dois termos que as pessoas confundem frequentemente, entre atividade física e exercício físico. A atividade física é o que nós fazemos no dia a dia. Na medida que eu me levanto da cadeira, na medida em que eu ando na rua, na medida em que eu vou trabalhar a pé, eu estou fazendo uma atividade física. O que nos interessa hoje, mais de perto, é o exercício físico, ou seja, não é simplesmente uma atividade de ambulação, ou seja, é uma atividade, é um exercício físico voltado no sentido do condicionamento físico, visando a uma melhor condição de saúde. E dentro desse sentido, a questão nutricional se faz de forma extremamente importante. Antigamente, até pouco tempo atrás, 10, 12 anos atrás, não se dava tanta importância a uma dieta, ao exercício físico, a não ser para aqueles atletas ditos profissionais. Maratonistas, ciclistas, nadadores profissionais e assim por diante. Felizmente, de 7, 8 anos para cá, a questão da atividade física, do exercício físico, melhor dizendo, está cada vez mais incorporado à vida das pessoas. Em qualquer idade, em qualquer condição de saúde, as pessoas procuram ter um exercício físico dentro da sua rotina. Isso é muito importante para a busca da qualidade de vida e da saúde. E a nutrição, dentro deste contexto, vem crescendo de importância tremenda nos últimos 5 ou 6 anos. Então, uma dieta adequada e bem equilibrada é fundamental para um exercício físico com qualidade.
Certo, excelente. Agora, doutor Mauro, eu gostaria de perguntar, as dietas, elas são importantes tanto para atletas profissionais como para pessoas comuns? Sim, são importantes para os dois. Como eu disse antigamente, só os profissionais é que tinham acesso a essas informações. Hoje não. Hoje a pessoa comum, que tem a sua atividade profissional qualquer, que faça uma atividade física, um exercício físico, Sim. ele vai ter hoje toda uma abordagem nutricional. O que vai mudar são as características nutricionais dependendo do tipo de atividade ou de exercício físico que essa pessoa venha praticar, em função da sua idade, da sua condição física, do seu nível de condicionamento e assim por diante. Mas a dieta, a nutrologia esportiva, hoje, ela é acessível a qualquer pessoa, tanto profissionais quanto amadores. Até mais amadores, inclusive. Tá. E todas as pessoas que fazem atividades físicas, elas têm que ter um personal para acompanhar, um nutrólogo como o senhor? Hoje em dia, as informações da parte de nutrição esportiva são muito vastas, são muito grandes. Existe uma literatura leiga, bastante ampla hoje na internet, ou então em revistas especializadas. De qualquer maneira, nós achamos interessante uma participação de um profissional da área, porque ele vai poder mensurar qual tipo de dieta mais adequada para aquela atividade física, para aquela faixa etária, ou para aquela doença eventualmente associada que a pessoa possa ter, de forma que ele venha se beneficiar de uma maneira profissional da questão da dieta. Então, nós entendemos, sim, que é muito interessante uma consulta a um nutrólogo esportivo, ou uma nutricionista, para que essa orientação possa ser feita de maneira particularizada. Porque hoje, qualquer área da prática médica, ela vem se tornando mais particularizada. E a nutrologia esportiva, eu tenho a impressão que ainda mais, porque nos últimos anos o nível de conhecimento nessa área aumentou muito, e você não consegue, enquanto leigo, ter todas as informações para que você possa se beneficiar de uma dieta adequada quando você for fazer a sua atividade física, o seu exercício físico. E qual a idade que uma pessoa tem que começar um exercício físico, uma atividade física? Perfeito. O exercício físico, ele não tem idade para começar e não tem idade para terminar. Certo. O que muda é, evidentemente, o tipo do exercício físico, dependendo da idade da pessoa e do seu nível de condicionamento. Vou dar um exemplo prático, que as pessoas muitas vezes esquecem. Jovens em idade pré-puberal ou puberal não devem exercer atividades intensas de musculação, por exemplo. Isso vai impactar num crescimento estatural futuro. Sim. Mas ele pode, evidentemente, deve largar o celular, largar o videogame, como é muito comum hoje em dia, e fazer uma atividade física principalmente aeróbica, que é um esporte aeróbico, um futebol, uma natação, uma corrida. Isso ela deve fazer. Portanto, o que eu quero dizer com isso? Que não tem idade para começar uma atividade física e nem para nunca fazer. Sim. Por exemplo, um contra-exemplo. O brasileiro que atravessou o Canal da Mancha a nado mais velho tem 63 anos. Entendeu? Então, ele dá exemplo para as pessoas de 20. Existem maratonistas, maratonas enormes de 30 a 40 quilômetros, onde tem participantes de 70 anos de idade. Entendeu? Excelente. É evidente que ele vai correr numa velocidade menor, mas isso não quer dizer que ele não possa fazer uma atividade física. Claro. Então, a atividade física está indicada para qualquer idade, para qualquer sexo, masculino e feminino, evidente, e está indicado para qualquer estado de doença que, eventualmente, um paciente possa apresentar. Por exemplo, paciente de pressão alta, então ele não pode fazer atividade física. Não, ele deve fazer atividade física. Hoje está provado que uma dieta adequada e um exercício físico adequado melhora o nível pressórico. Isso vale para diabetes. Infelizmente, se alguém tiver câncer, também pode. É claro que ninguém vai fazer uma atividade física num pós-operatório imediato, entendeu? Existe um bom senso nisso. Mas como você me perguntou, resumidamente respondendo, qualquer idade pode iniciar uma atividade física, não tem idade nem para começar nem para terminar, desde que sejam respeitados os aspectos nutricionais e desde que sejam respeitadas as condições de condicionamento físico de cada atleta ou de cada praticante. Né? Bacana. Agora, eu gostaria de saber qual a relação da alimentação com o esporte. Essa relação ela vem se tornando ultimamente cada vez mais próxima. Hoje já se sabe que a suplementação dietética, tanto com alimentos naturais ou com suplementação de substâncias processadas, melhoram tremendamente a performance do praticante de exercício físico, independentemente dele ser um atleta profissional ou ser um amador.
Até porque hoje você tem pessoas ditas amadoras que conseguem fazer uma corrida, uma natação, de nível semelhante a um profissional técnico. Sim. De forma que a relação, como você perguntou, entre a nutrição e a atividade física, ela se mostra cada vez mais próxima. Porque está mais que demonstrado que uma alimentação adequada melhora o nível de condicionamento, diminui lesão muscular, aumenta a resistência, aumenta o fôlego, melhora o condicionamento cardiorrespiratório. Então, essa condição de nutrição e exercício físico é muito íntima e deve ser respeitada, né? Evidentemente que isso é um conhecimento extenso. Eu não teria condições, em poucos minutos, de falar exatamente sobre tudo o que acontece dentro dessa linha. Mas a gente pode exemplificar alguma conduta nutricional que ajudaria ao praticante de exercício físico para melhorar sua performance. Então, existe uma preocupação nutricional, por exemplo, antes do treino, durante o treino e após o treino. Por exemplo, um mito muito comum, vou dar um exemplo, é interessante correr em jejum. Não, não é interessante correr em jejum. Você não deve correr em jejum. Você deve se alimentar com, por exemplo, um carboidrato de absorção rápida, que está presente na nossa geladeira, está presente lá no supermercado, você vai comprar e vai trazer para casa. Não precisa fazer milagre. Então, por exemplo, um suco de fruta batido, você já vai pegar o açúcar da fruta, você vai estar hidratando e vai estar dando uma substância energética, que é o açúcar, para você poder correr. Um pão com geleia natural é interessante, é saboroso, prático, é um carboidrato que a gente chama de absorção lenta e que vai te dar uma energia, vai te dar o combustível para você exercer uma atividade boa de corrida, por exemplo, ou natação. Por exemplo, existe um aspecto nutricional durante o treino, que é basicamente a hidratação. Sim. Então, por exemplo, uma pessoa de condicionamento físico intermediário, quando ela corre 1 hora, 1h10, é interessante que ela faça uma ingestão de 200, 300 ml de água. E o mais interessante, olha só que engraçado, o mais interessante é que até há pouco tempo atrás não se dava importância para a questão nutricional no pós-treino. Hoje está mudando completamente. Antigamente, 3, 4 anos atrás, as pessoas treinavam, paravam de treinar, sentavam ali na sua cadeira, na sua casa, relaxavam e estava tudo certo. Hoje não. Hoje as pesquisas mostram que o período pós-treino, do ponto de vista nutricional, ele é o mais importante até do que o pré-treino. Existe um termo, vocês podem consultar isso na internet, que chama janela anabólica. Nesse período de chamada janela anabólica, que dura até 1 hora após o momento em que você parou de treinar, é que o teu músculo está pegando nutrientes para que ele se fortaleça. Isso é muito interessante. Então, veja bem, até 1 hora, 1h30 que você parou, que você nem lembra mais que você fez atividade física, o teu corpo está pedindo suplementação para o teu músculo funcionar melhor. Olha que interessante. Então, existe uma preocupação nutricional pós-treino. Você vai ingerir uma proteína. Então, lembra bem como eu falei, o carboidrato é o combustível que dá energia para você se mexer. Sim. Você faz no pré-treino. E no pós-treino, você não está mais se mexendo, você está em repouso. Então, você não precisa mais de combustível. Você precisa de suplementação para o teu músculo ficar bem, ficar legal e evitar as lesões. Então, você vai partir para o uso de carboidrato nessa fase? Não, você vai partir nessa fase para o uso de proteínas, entendeu? Então, proteínas de fácil absorção. Ah, mas não pode usar um suplemento preparado, vendido artificialmente? Pode. Não estou dizendo que não possa, até pode. Mas vai depender, como eu disse, de uma avaliação nutrológica prévia. Daí a necessidade de um personal de nutrição para poder te orientar. Mas, em linhas gerais, existe a preocupação pré, intra e pós-treino. E o pós-treino tem tomado uma participação ainda maior na questão da nutrição esportiva. Isso que é importante salientar, né? Nossa, excelente. Uma aula, né, pessoal? O Dr. Mauro, ele estará conosco todas as quartas-feiras com outros temas. Dr. Mauro, agradeço a sua presença novamente. Eu que agradeço, viu? Fico bastante satisfeito em poder passar essas informações para vocês. E estaremos em outras oportunidades dando novas informações, novas dicas. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Gratidão imensa, gratidão a todos.